A escuta é uma ferramenta utilizada na compreensão da realidade que nos cerca, a ponte da nossa relação com o outro. Ela é o elo entre o que eu sei e o que eu transmito para você. Mas eu preciso deixar claro para você, eu vou falar da escuta do âmbito social. Não estou conversando com você aqui agora do ponto de vista da psicologia. Eu não estou aqui ensinando uma técnica para você analisar outra pessoa. Eu estou aqui trazendo para você uma ferramenta para que você possa, a partir de agora, trazer informações que podem fazer com que você se relacione melhor com o outro e, inclusive, com você. A origem desse comportamento pode ser a crença de que cada um escuta a partir de si mesmo, de suas percepções, de seu repertório, da sua comunicação e complementa com uma devolutiva ao outro de suas expectativas e criações diante daquilo que ele falou. Todos nós temos um ponto de partida. Ele acaba colocando um obstáculo quando eu escuto o outro se eu não estiver totalmente presente na conversa. Sabe aquela hora que o cara conversa, fala com a gente e a gente tá viajando, tá em outro lugar, menos ali? E para que toda conversa, então, ela possa ser agradável, que ela possa ser positiva, para que ela possa fazer sentido, eu preciso de fato escutar e escutar o outro até o final da sua fala e, de preferência, sem interrupção, deixando ele completar o seu raciocínio e a sua mensagem. E depois é possível complementar com qualidade da escuta, se eu tiver de fato escutado aquilo que aquele sujeito trouxe pra gente, com perguntas esclarecedoras, com perguntas que talvez possa dizer se a gente ficou ou não com alguma dúvida naquilo que ele está nos contando. E para mostrar ao outro que você de fato ouviu, que prestou atenção e que a fala dele fez sentido. Às vezes a gente precisa mostrar para o outro que a gente estava ali. Mas principalmente para também criar um sentido para aquele que falou para você, para que ele possa escutar aquilo que ele mesmo disse. Pois, na maioria das vezes, quem fala seleciona informações que crê serem essenciais para o processo da comunicação. Fala aquilo que ele acha que você está interessado em saber. E passamos a ter a sensação de que vivemos com frequência verdadeiras conversas de súditos. Quando esse processo de troca não acontece, é como se eu falasse e você fingisse que eu visse e tá tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já conversou com um colega, com um familiar ou até mesmo com a pessoa que você divide a vida e teve a sensação que não foi escutado ou não foi compreendido? Isso tem a ver com não escutar e também tem a ver com não perguntar para o outro se eu estava disposto a escutar, se aquele momento era um bom momento para escutar. Então eu proponho que a partir de então a elaboração de uma escuta que visa uma conexão real entre as pessoas, que essa interação entre cada um seja caracterizada por um processo livre de acolhimento, de percepção, que exista uma integralidade total naquele momento, que eu possa de fato confiar. Enfim, o que eu estou dizendo para você aqui e agora, que continua nesse vídeo, é que você precisa ser honesto com o outro.
Se você puder, de fato, estar ali com o outro, esteja. Se você puder, de fato, escutar o outro, escute. Se não puder, comunique para ele que naquele momento talvez não seja um bom momento para que essa conversa aconteça e que quando você puder, você vai procurá-lo. Eu sei que às vezes isso parece uma falta de educação, mas falta de educação é não ouvir. Pergunte-se quais as sensações que você tem do que você escutou. Pergunta para você mesmo, tá? O que esse pensamento te levou? O cara falou, qual foi o pensamento que você teve diante daquilo que ele te falou? E como você se sentiu depois daquela fala? Aquela fala, ela foi positiva, ela foi negativa para você? E por isso, ao escutar, quando a gente não faz esses filtros, a gente acaba tirando conclusões do nosso ponto de vista e não do ponto de vista de quem falou e manda uma retórica sem muito fundamento. O que eu posso te dizer é que a partir do momento que você faz essas perguntas, elas vão ajudar você e o outro. Quando não temos a clareza, corremos o risco de atribuir àquele emissor intenções, pensamentos, motivações e emoções que não são dele, são nossas diante daquilo. E a gente precisa passar por um filtro. E não necessariamente a gente tem que dividir isso com ele. A gente tem que dividir também uma resposta com ele. A gente tem que estar sempre perguntando para ele se ele quer o nosso ponto de vista sobre aquilo que ele falou. Mas eu quero ajudar você um pouquinho mais. O que a escuta vai te ajudar no seu âmbito profissional? Estudos de Harvard já diz pra gente que pessoas que param para ouvir os seus colegas de forma genuína e não obrigada pelo chefe, em geral, apresentam bons resultados para suas carreiras e para sua organização enquanto um trabalhador. O que é importante é que a gente pode fazer isso de duas etapas. A primeira é que quem escuta procura estar de fato atento. Tudo que a gente já falou no início. Ao que o outro fala e naturalmente observar aquele comportamento que ele está te dizendo, sem julgamento. Apenas perceba como o outro pensa, como o outro sente, como o outro age. Escute ele até o fim, sem intervir. Não passar para outros assuntos antes da hora. Não fazer julgamento sobre a sua atitude na frente dele e nem nas costas, por mais que você acredite que aquela informação que você está trazendo para ele naquele momento pode ser muito relevante, mas às vezes não é, porque ele nem te pediu, ele só queria falar. Então, no âmbito profissional, vamos tentar escutar o máximo possível, sem interrupções, sem julgamento, de maneira genuína. E se o outro pedir alguma coisa, a gente passa uma informação. Talvez uma das nossas maiores dificuldades e desafios seja mesmo escutar quem a gente ama. Porque quando a gente escuta quem a gente ama, não tem como se escutar e passar ileso por aquilo. Não ter uma percepção do outro, da sua evolução, do seu sofrimento, da sua história. Não tem como desescutar aquilo que acontece com ele. E quer um exemplo disso? Eu, que sou uma pessoa relativamente treinada para escutar e ajudar o outro dentro da minha profissão, certo dia atrás fui visitar minha avó e a gente, em uma conversa ali, ela vira para mim e fala: filha, às vezes eu penso que o seu avô não morreu. E a primeira coisa que eu fiz foi mudar de assunto
completamente, na hora, na lata. E quando eu percebi que eu fiz isso, eu fiquei muito triste comigo. É claro que eu só percebi depois, mas eu fui embora extremamente chateada, porque eu não permiti que a minha avó falasse da sua dor, do seu momento, da sua experiência, da sua história ali, porque eu não estava preparada para ouvir. Porque eu não queria ouvir que talvez ela estivesse sofrendo. E o que eu fiz? Mudei de assunto e não dei essa oportunidade para ela. O sucesso é o estado de espírito resultante da consciência que você tem de haver se empenhado em fazer, em ser o seu melhor. Quando você para para ouvir o outro de uma maneira genuína, quando você não interrompe, quando você não julga, quando você permite que ele exponha aquilo que ou está fazendo mal, ou que é a alegria do momento dele, você está sendo uma pessoa melhor. Você está se empenhando para ser uma pessoa melhor. Nesse momento, você teve sucesso. Bom, eu te aguardo no vídeo final da nossa série das Soft Skills, que é a reinvenção. Como será que a gente vai se reinventar? Um forte abraço.